Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai tratar o assunto de simplificação e equivalência de frações, tá? Que é basicamente a gente tratar de uma mesma fração, tá? Com o mesmo valor do inteiro, tá bom? Só que em frações diferentes, né? Frações com diferentes numeradores e diferentes denominadores, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui com a equivalência de frações, tá? Então, uma fração ela será equivalente quando ela possui o mesmo valor numérico na sua equivalência. Ou seja, para que eu descubra uma fração equivalente a partir de uma fração pré-determinada, basta eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número inteiro, tá? Então a gente tem que observar que eu tenho que multiplicar o mesmo número tanto no numerador quanto no denominador, tá bom? Então eu não posso multiplicar, por exemplo, em cima por 2 e embaixo por 3, ou só em cima por 2, ou só embaixo por 3, tá bom? Eu tenho que manter esse padrão. Se eu multipliquei por 5 em cima, eu tenho que multiplicar por 5 embaixo, tá? Então, ó, no nosso primeiro exemplo, eu peguei aqui a fração 2/3, tá? E disse que ela era equivalente, certo? Esse símbolozinho aqui quer dizer equivalência. Eu disse que a fração 2/3 ela era equivalente a 6/9, tá bom? E aqui eu vou mostrar o porquê que essas frações elas são equivalentes entre si, tá? Como eu falei, uma fração ela vai ser equivalente quando eu multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador por qualquer número inteiro, tá? Nesse caso aqui, ó, eu multipliquei o numerador por 3, então, obrigatoriamente, eu preciso multiplicar o denominador também por 3 para que eu consiga determinar uma fração equivalente a 2/3, tá? Então, ó, 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 3 é 9, tá bom? Então, daqui eu descubro que 6/9 é equivalente a 2/3, tá bom? Então, basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por um número inteiro, tá bom? No exemplo 2, eu peguei os mesmos 2/3 e disse que essa mesma fração também era equivalente a 10/15. Tá bom? Então, como é que eu vou descobrir isso, Rodrigo? Vem para cá, ó. Peguei a fração e multipliquei por quanto? Por 5. Porque 2 vezes 5 é 10. E 3 vezes 5 é 15, certo? Perceba que eu multipliquei por 5 em cima, no meu numerador, e embaixo, no meu denominador. Tá certo? Então, 2/3 e 10/15 também são que frações equivalentes entre si, tá? Basta você perceber que as duas foram multiplicadas pelo número inteiro 5, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da sua fração, tá? Então, para que você descubra frações equivalentes, basta que você multiplique por qualquer número inteiro, tanto o numerador quanto o denominador da sua fração, tá bom? Aqui embaixo eu mostrei esses dois exemplos acima, só que como forma de figuras, tá? Então perceba aqui, ó, no meu primeiro exemplo foi 2/3, né? Então eu peguei, ó, uma figura, dividi em 3 partes iguais e consumi 2 dessas partes, tá bom? Então tá aqui, ó, a fração equivalente dessa minha primeira figura foi de 2/3, tá? Na figura abaixo, eu peguei uma figura do mesmo tamanho, perceba, ó, que a figura de cima tem o mesmo tamanho da de baixo, só que como a nossa fração equivalente aqui, ó, foi de 6/9, ou seja, o meu denominador é igual a 9, eu tenho que dividir a minha figura em 9 partes. E eu tenho que consumir em 6 partes. Tá aqui, as 6 partes consumidas, tá bom? Então, perceba que a parte consumida de cima possui a mesma área, né? Possui o mesmo tamanho da figura consumida abaixo.
o que demonstra que essas duas frações elas são equivalentes entre si, tá bom? O exemplo 2, né, a gente fez o mesmo procedimento, tá? Peguei uma figura, dividi em 3 partes, consumi 2 dessas partes, que foi o meu 2/3, tá bom? E na figura abaixo, eu dividi a figura em 15 partes, tá? Por quê? Porque o meu denominador foi 15, tá? E eu consumi 10 dessas partes, que estão aqui, ó, as 10 partes consumidas. E perceba também, ó, as figuras são de mesmo tamanho e as partes consumidas também me gerou o mesmo tamanho, tá certo? Então, daí eu posso concluir que essas duas figuras, elas são ditas o quê? Equivalentes, tá? Eu tenho frações equivalentes nesse caso, tá bom? Já a simplificação de frações ocorre quando a gente quer tornar frações cada vez mais simples, ou seja, é o caminho inverso da nossa equivalência. Na equivalência de frações, a gente multiplica o numerador e o denominador para determinar frações equivalentes, ou seja, outras frações que possuam o mesmo valor numérico, tá? Já aqui na simplificação, eu estou indicando que 6/9, que é o exemplo que a gente achou lá na equivalência, é igual a 2/3, tá? Como é que eu posso afirmar isso, Rodrigo? Simples, ó. Se lá na equivalência eu tinha que multiplicar, aqui eu vou ter que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um número inteiro. Então, perceba, eu dividi 6 por 3, que me deu um resultado 2, e eu dividi 9 por 3, que me deu um resultado 3. Perceba que, ó, 6/9, na forma simplificada, é igual a 2/3. Quando eu falei lá na equivalência, eu lhe disse que 2/3 era equivalente a 6/9. Então, aqui, ó, eu posso mostrar o caminho contrário, mostrando que essa operação é verdadeira. No segundo exemplo, eu tinha dito lá na equivalência que 2/3 era equivalente a 10/15. E aqui eu vou mostrar o caminho inverso, ou seja, eu vou simplificar 10/15 para mostrar que ele também é igual a 2/3. Tá bom? Então, para isso, eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 5. Tá certo? Ó, 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, 10/15 na forma simplificada equivale a 2/3. Tá certo? E para finalizar, a gente vai falar sobre a forma irredutível, ou seja, é a forma onde eu não consigo mais simplificar a minha fração. Tá? Então, primeiro, a gente observa tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Então, perceba aqui, ó, nesse caso, tanto o numerador quanto o denominador são números pares. Tá? E a gente sabe que todo número par ele é divisível por 2. Tá? Então, eu dividi por 2 o numerador, dividi por 2 o denominador. Me restou quanto? 18 sobre 30. Tá? Percebo ainda que tanto o numerador quanto o denominador são pares. Então, eu divido por 2 novamente. Tá? Me restou 9/15. Opa, aqui eu já não tenho mais números pares. Porém, eu percebo que tanto o 9 quanto o 15 são divisíveis por 3. Tá? Então, eu divido, ó, 9 por 3 e 15 por 3. E me resta aqui, ó, 3/5. Tá? Então, observe que nesse momento eu não tenho como dividir por nenhum número inteiro que prevaleça tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, eu digo que esta fração ela é irredutível, tá certo? Ou seja, 36/60 ela é o que? É equivalente a 3/5, tá bom? Aqui no exemplo abaixo, ó, eu coloquei 25 centésimos e fui simplificar até torná-lo
na forma irredutível. Tá? Perceba que 25 sobre 100 eu posso dividir por 5 tanto o numerador quanto o denominador. Tá? 25 dividido por 5 me resta 5, e 100 dividido por 5 me resta 20. Tá? Novamente, tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 5. Então, dividir por 5 novamente e dividir por 5 novamente, tá bom? 5 dividido por 5 dá 1 e 20 dividido por 5 dá 4, tá? Só uma dica aqui, quando o numerador ou o denominador estiverem com o final do número 5 ou final do número 0, tá? Então, sempre que isso ocorrer, você vai poder dividi-los por 5, tá? Só que desde que tanto o numerador quanto o denominador esteja com final 0 ou 5, tá bom? Então, isso é uma regra, né? Você sempre pode utilizar este fato ao seu favor, tá bom? Então é isso, né? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou segue lá no meu Instagram para que a gente possa tirar todas as dúvidas possíveis, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!